Oi, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Jack and Tullers. Roda a vinheta. Não tem vinheta ainda, mas vai chegar. Bom, então hoje, como vocês já viram no título e na capa do vídeo, nós vamos falar sobre este livro aqui. Lindo! Os 5 Pontos do Calvinismo, é o nome dele, é do Charles Spurgeon. Eu não sei pronunciar o nome do meio dele. É Harum, não sei. Mas é Charles Spurgeon. Ele é um pregador muito famoso do século XVIII. Bom, vamos pro que interessa, que é o livro. O nome do livro já diz por si mesmo do que ele vai falar, do que vai se tratar, de calvinismo. Mas, Brenda, o que é calvinismo? Calvinismo É uma coisa importante. Calvinismo é um movimento protestante que foi conduzido no século XVI por João Calvino. E quem é João Calvino? Ele foi um estudante francês que, quando se converteu ao protestantismo em 1533, ele propagou a sua crença teológica que deu continuidade à Reforma, que foi iniciada em 1517 por Martinho Lutero. E dentro do calvinismo tem 5 pontos que podem ser destacados como o sumário, o resumo dessa doutrina. Uma curiosidade é que o símbolo do calvinismo se chama tulip. As letras que compõem esse símbolo são T-U-L-I-P. A inicial delas compõe os 5 pontos, dessa soteriologia. Tulip também pode significar uma tulipa, mas as suas iniciais compõem as seguintes palavras, que são os seguintes pontos. Total depravity, começa com T, depravação total em português. Unconditional election, eleição incondicional. Limited atonement, expiação limitada. Me perdoem pela minha pronúncia, talvez não seja certo. Irresistible grace, graça irresistível. Perseverance of the saints, perseverança dos santos. Então, essas letras iniciais compõem a tulip, que é a marca do calvinismo. E falando sobre o livro em si, ele é muito, muito bom, perfeito para dar uma introdução ao assunto. Se você não conhece nada do calvinismo, se você não sabe o que são essas doutrinas ou o que são esses pontos, você pode começar lendo ele, que você já vai ter uma boa noção do que se trata. E na introdução desse livro, Spurgeon dá uma explicação muito boa do que é um calvinista, quem é e o que é ser um calvinista. Ele diz assim: se alguém perguntar-me o que quer dizer por um calvinista, eu respondo: ele é alguém que diz que a salvação pertence ao Senhor. Não consigo encontrar nas Escrituras nenhuma outra doutrina além desta. É a essência da Bíblia. Só ele é a minha rocha e minha salvação. Diga-me qualquer coisa contrária a esta verdade e será uma heresia. Diga-me uma heresia e encontrarei a sua essência aqui, ou seja, que ela se afastou desta grande e fundamental rocha da verdade. Deus é minha rocha e minha salvação. Então, na introdução já começamos com um belo resumo do que é ser um calvinista. É dizer que a salvação pertence ao Senhor. Vamos ao primeiro capítulo, então. Depravação total. Com certeza este é o capítulo que mais me deixa impactada, chocada. Sempre choro quando eu leio sobre este capítulo, sobre este ponto, porque realmente é uma doutrina, o calvinismo, falando dele agora também, que com certeza te põe no chão, te põe lá embaixo, te humilha, mas é exatamente isso que o evangelho deveria fazer conosco. Não aumentar o seu ego, não te mostrar que você é bom, que você é bonitinho. Na verdade, não, o evangelho deveria te mostrar que o único bom, o único glorioso e Senhor das nossas vidas é Deus. E o calvinismo, com certeza, resume tudo isso. Mas no capítulo da depravação total, ele começa com João 6,44. E diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Spurgeon explica que ir a Cristo envolve arrependimento, autonegação e fé no Senhor. Nós temos que ter fé para chegar até Cristo. E com certeza, como Spurgeon diz, isso é uma ofensa à nossa natureza carnal, à nossa natureza humana. Mas é o primeiro passo para que você se prostre diante de Deus. Ele também diz que a nossa incapacidade de chegar a Deus se dá pela queda. A incapacidade do homem encontra-se na sua própria natureza. Como assim? Encontra-se no nosso pecado, Porque o nosso coração é totalmente pecador, totalmente depravado. Por isso o nome, depravação total. Então, a natureza do homem se tornou tão degradada, corrupta, que nós não conseguimos, de maneira alguma, a não ser pela assistência do Espírito Santo, chegar até Cristo. E ele diz assim, em um dos seus trechos: sempre haverá uma distinção notável entre ele, o leão, e as ovelhas, porque há uma diferença de natureza. Ora, a razão pela qual o homem não pode ir a Cristo não é porque ele não consegue ir, tanto quanto o seu corpo ou seu mero poder mental está em causa.
O homem não pode vir a Cristo porque sua natureza é tão corrupta que ele não tem nem a vontade, nem a capacidade para ir a Cristo, a menos que seja atraído pelo Espírito Santo. Então, o que a gente pode tirar daqui? Nós não temos vontade sem a existência do Espírito Santo, nós não queremos ir até Ele, por conta da nossa natureza. Nós não temos capacidade para ir a Ele. Ele diz assim, o homem é, por natureza, cego. A cruz de Cristo, tão cheia de glórias, resplendor e atrativos, não o atrai porque ele é cego e não pode ver as suas belezas. Você já conheceu alguém que quando você fala de Cristo, ela não entende, ela não quer saber? É porque ela ainda tá cega. Talvez algum dia ela abra os seus olhos, mas quando você fala para uma pessoa, ela começa a se encantar e ela começa a admirar tudo aquilo que você tem falado, ela com certeza está com os olhos abertos para Cristo. Mas por quê? Porque o Espírito Santo revelou a ela a cruz. Não foi pelas suas palavras, não foi por quem você é, não foi. Foi por causa do Espírito Santo que ele permitiu que ela visse quem realmente é Jesus e o que ele fez na cruz. Em 1 Coríntios 2,14, a Bíblia nos diz assim, mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, nem pode conhecê-las porque elas são discernidas espiritualmente. O homem, antes de entender realmente a Bíblia e as coisas espirituais, ele ama tudo, menos isso. Ele ama tudo que vem do mundo, tudo que vem de outras áreas, mas ele não ama as coisas espirituais. Ele não ama as coisas de Deus, as coisas divinas, porque ele não conhece, ele tá cego. E é isso que Spurgeon nos diz e explica em boa parte deste capítulo. Em um dos seus trechos, ele também nos diz que se a nossa consciência falasse em voz alta, com certeza nós não viveríamos à luz de coisas boas, porque a nossa consciência não nos levaria para este caminho. Por quê? Porque a consciência de uma pessoa sem o Espírito Santo jamais poderia fazer algo bom. Jamais te diriam que os seus pecados estão te afundando no abismo. Jamais te diriam que você está errado fazendo certas coisas que não convêm. Jamais te diria para você parar de pecar. Quem coloca isso em você é o Espírito Santo, não você mesmo, não a sua consciência, não a sua moral, é o Espírito Santo. Inclusive, esses dias eu estava conversando com umas pessoas sobre isso, que então nós somos bonecos, somos apenas bonecos nas mãos de Deus, já que Ele controla a nossa vontade, o nosso coração. Se Ele que nos faz ir até Ele, como que nós somos seres humanos livres? Sim, nós somos livres, porque Deus coloca a vontade no seu coração. Mas Ele não te obriga, Ele te convence, Ele te mostra os seus pecados, Ele te faz entender que sem Ele você é nada, Ele te mostra o quão errado você está, o quão perdido você está sem a assistência do Espírito Santo em sua vida. Então o Espírito Santo vem, Ele te mostra os seus pecados, te convence deles e você acha que pelas suas obras você vai conseguir se salvar dessa. Mas não, peraí, não. O Espírito Santo vem de novo e te mostra, não, sem mim você não consegue. Então, a pessoa que o Espírito Santo falou isso vai achar, meu Deus, então o que eu vou fazer? Como eu vou ser salvo? Né? A pessoa começa a se desesperar, mas não é por aí o caminho. O Espírito Santo vem de novo e te mostra a cruz. Como diz Spurgeon, ele abre os seus olhos com colírios divinos, com colírios ungidos, e aí você enxerga a cruz. E aí você consegue ver que a única salvação, e somente essa pode salvar, é a cruz. Então nós podemos concluir que nosso coração sem Deus é depravado e nunca vai querer fazer algo bom. Mas com Deus nós podemos, com certeza, admitir que Ele convence a nossa mente do pecado, Ele convence nossos corações, Ele tira o coração de pedra e coloca um de carne. Então, não, o Espírito Santo te convence, mas Ele não vai te obrigar a servi-lo. Ele vai te mostrar aonde você está errando, Ele vai te mostrar que você não é nada sem Ele. Vamos para a eleição incondicional, que é o segundo capítulo, o segundo ponto do calvinismo. E nesse capítulo a gente tem uma frase muito famosa do Spurgeon, onde ele diz assim: John Newton costumava contar e rir de uma história curiosa sobre uma mulher que disse, a fim de provar a doutrina da eleição: Ah, Senhor, Deus deve ter me amado antes de eu nascer. Ou então ele não teria visto nada em mim para me amar depois. Spurgeon diz assim: Tenho certeza de que isso é verdade no meu caso. Eu creio na doutrina da eleição porque estou certo de que se Deus não tivesse me escolhido, eu nunca o teria escolhido. E tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou caso contrário, Ele nunca teria me escolhido depois. E Ele deve ter me eleito por razões desconhecidas para mim, pois eu nunca poderia encontrar qualquer razão em mim mesmo pela qual Ele deveria ter olhado para mim com amor especial. Então, sou obrigado a aceitar essa grande doutrina bíblica. Eu vou te dar alguns versículos que provam essa doutrina da eleição incondicional. Marcos 13:20. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas
por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou aqueles dias. João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dê. João 15,19. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então aqui a gente já pode tirar várias conclusões de que a eleição incondicional que Deus te escolheu para ser filho é real. Em vários versículos da Bíblia ele diz eleitos, filhos amados. Ele separa alguns do resto. E é muito engraçado que o Spurgeon também cita algumas pessoas que não concordam com essa doutrina da eleição, de que Deus te elegeu e talvez não elegeu o seu irmão do lado. Mas Spurgeon diz assim: de acordo com sua própria confissão, muitos de vocês não querem a religião, não querem um novo coração e um espírito reto, não querem o perdão dos pecados. Você não quer santificação. Você não quer ser eleito para essas coisas, então por que você reclama? Muitas pessoas acham que Deus é injusto, Deus é um Deus mau, mas na verdade você também não quer o perdão dos pecados. Você não quer que Deus te liberte disso, você não quer seguir uma vida reta com Ele, você não quer uma vida de santidade, então por que reclamar? Se tá bom assim para você, siga em frente. É assim que o Spurgeon coloca em seu livro. E outra dúvida muito legal é se Deus nos elegeu depois de ver o nosso futuro. Não. Isso é um erro muito grave. Deus não nos elegeu depois de tudo. Não. Ele não viu para depois eleger. Não, ele já elegeu antes da fundação do mundo. Ele elegeu antes de tudo. Spurgeon diz assim: ora, é Deus quem dá a fé. Ele, portanto, não poderia elegê-los devido à fé que ele previu. De modo semelhante, dizer que Deus elegeu homens porque previu que teriam fé, que a salvação em semente seria muito absurdo para que nós o ouçamos por um só momento. Então, ele que nos deu a fé, ele não previu que nós teríamos fé por conta nossa. Não, ele que nos dá a fé, as sementes de fé é dele. Então, como que ele iria prever quem que nos daria fé, se não ele? Então, seria um absurdo, assim como o Spurgeon diz, acharmos que nós fomos eleitos depois de Deus ter visto o nosso futuro. E não tem como Deus nos eleger depois. Nós somos repugnantes. Nós estamos no nosso estado mais catastrófico quando Deus nos encontra e quando Deus nos convence do pecado. Não teria como Ele nos escolher depois de ver a nossa vida. Não temos potencial sem Ele. Em 2 Tessalonicenses, assim como Spurgeon cita em seu livro, 2,13, diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus desde o princípio vos escolheu para a salvação, através da santificação do Espírito e convicção da verdade. Não temos como refutar a Bíblia. Mas para que Deus nos predestina? Para que Deus nos escolhe, nos separa, os seus filhos? Para que nós andemos em um caminho de santidade, de amor, de paz e de santificação e fé. Deus nos escolhe como seu povo para nós sermos santos. Nós não vamos mais ser entregues ao pecado. Nós vamos com certeza pecar, porque nós temos a natureza pecaminosa, mas com a assistência do Espírito Santo, nós com certeza não viveremos mais para o pecado. Nós viveremos buscando a fonte, que é Deus. Expiação limitada. Eu vou ler um trecho do Spurgeon em seu livro, que ele fala um pouco sobre o que os arminianos acreditam. Os arminianos afirmam que Cristo, quando morreu, não morreu com a intenção de salvar qualquer pessoa em particular. Os arminianos ensinam também que a morte de Cristo não significa por si só a garantia inquestionável da salvação de qualquer homem vivo. Eles acreditam que Cristo morreu para tornar a salvação de todos os homens, ou que, por fazer alguma coisa, qualquer homem que quiser pode alcançar a vida eterna. Consequentemente, eles são obrigados a afirmar que se é vontade do homem não ceder e voluntariamente entregar-se à graça divina, então a expiação de Cristo seria inútil. O que eu entendo com esse trecho também, que pode ser destacado, é que se Deus nunca pusesse a vontade de conhecer a Ele, a vontade de adorá-lo no coração de qualquer homem, talvez nenhum homem aceitaria Jesus. Talvez nenhum homem, e com certeza nenhum homem sem Deus, aceitaria Cristo. Então a obra de Cristo na cruz seria totalmente em vão. E é muito engraçado e importante o que Spurgeon fala sobre a salvação geral e a salvação limitada. Ele diz que a salvação geral é uma ponte larga, grande e que vai só até a metade do caminho. Ela não vai até a outra metade do rio. Ela não vai. Ela não atravessa tudo. Mas ela é muito grande e muito larga. Por quê? Porque ela não assegura a sua chegada no reino. Ela não assegura a sua chegada no outro lado do rio. Por quê? Porque sem Cristo você vai pecar. E você vai morrer.
Mas você que acredita que a salvação pertence a você acha que você consegue chegar no outro lado do rio. Porque quando você não lê a Bíblia um dia, quando você não faz seu devocional, você já se sente culpado. E você acha que por aquilo Deus não te ama mais. E aí você larga tudo, você diz que não quer mais, você não dá conta, porque tá tudo nas suas costas. Mas com a salvação limitada, quando você entende que sem Cristo você não chega ao outro lado do rio, sem Cristo você morre, você não tem mais culpa. E assim você entende a misericórdia e a soberania de Deus sobre a sua vida e você não vai mais parar de ler a Bíblia. E aí não vai mais ter culpa sobre você, porque é um ciclo. A gente entende a soberania, a misericórdia, a graça de Deus e que Deus nos ama a ponto de não nos deixar morrer. Deus nos dá uma ponte estreita, pequena, mas que chega do outro lado do rio, com a certeza de salvação. Algumas pessoas perguntam, né? Mas e quando a Bíblia diz sobre todos? Deus ama todos. Todos, sem exceção, sem distinção. Qual desses dois? Sem distinção. Sem acepção de pessoas. Deus não vai só ficar em Jerusalém, em Israel. Não. Deus começou com os gentios também. E aí assim foi até os confins da terra. Mas não quer dizer que todos vão aceitar Jesus. Não quer dizer que todos vão crer em Jesus. Então todos, é todos sem raça, sem etnia. Não tem isso para Deus. Para Deus, ele vai em todos os lugares, mas não quer dizer que são todas as pessoas que vão aceitar ele. Não quer dizer que todas as pessoas vão crer nele. Isso é um argumento do Spurgeon. Ele também fala de alguns ricos e pobres. Não quer dizer que todo pobre vai aceitar Cristo. Não quer dizer que todo rico vai aceitar Cristo. Mas em ambos os grupos vão ter pessoas, algumas, que vão aceitar e vão crer nele. Para encerrar esse capítulo, esse ponto, vamos falar sobre substituição penal. Que é assim, ó, se Deus já puniu a Jesus pelos nossos pecados, por que ele vai punir você novamente se você pecar hoje? Não faz sentido, né? Podemos hoje, se crermos em Cristo, ir até o trono de Deus, ficar ali e se for dito, você é culpado? Podemos dizer, sim, sou culpado. Mas se outra pergunta for feita, o que você tem a dizer para que não seja punido por sua culpa? Podemos responder, grande Deus, tanto a tua justiça quanto o teu amor são as minhas garantias que não me punirás pelo pecado. Pois tu não puniste a Cristo pelo meu pecado? Como tu podes então ser justo? Como tu podes ser Deus se puniste a Cristo, o substituto, e depois puniste os próprios homens? Cristo morreu em nosso lugar. Ele não vai punir 2 vezes alguém. Ele já puniu o seu filho pelos nossos pecados. Não, ele já consumou a obra, ele já fez acontecer. Deus não vai punir você novamente, não vai fazer um duplo sacrifício. Ele já sacrificou o seu filho para que nós não pereçamos. Próximo capítulo, graça irresistível. Lucas 19:5 conta um pouco sobre Zaqueu. Jesus chama Zaqueu para descer daquela árvore. E Spurgeon diz que isso é um ato incrível de misericórdia. De que Deus olhar para baixo para os seus filhos escolhidos já é misericórdia, mas Jesus, o próprio Deus, olhar para cima, para onde os seus filhos, que Zaqueu estava acima de Jesus numa árvore, é muita misericórdia. É muito amor. Nós somos criaturas dele. E o nosso Criador olhar para cima, para uma de suas criaturas, é muita misericórdia. Tem muita gente que é orgulhosa e eu me ponho nisso. Eu me incluo nesse grupo de pessoas que são orgulhosas em relação às suas obras, a quem você é, a quem você tem se tornado. Mas calma, uma hora Deus vai te colocar para baixo. Deus vai te colocar aonde você deve estar, que é abaixo dele, é abaixo de sua glória. A glória sempre vai para o Senhor, sempre vai para Deus. Nunca vai voltar para ti. Não deveria, pelo menos. Então Jesus pegou Zaqueu e desceu ele daquela árvore. E aí ele foi com ele. Deus vai te pegar para baixo, ou vai, calma aí, volta aqui. Mas ele vai te fazer o quê? Ele não vai te obrigar a descer. Ele vai te convencer, assim como a gente falou na depravação total. Tô bem séria, né? Tomara que meu cabelo não esteja bugado. Em Lucas 1:52 diz assim, ele depôs os tronos dos poderosos e elevou os humildes. Então foi isso que ele fez com Zaqueu e com certeza vai fazer com nós. Se Deus diz que convém pra ele, ele vai fazer. E nada pode se tornar uma oposição a ele. Tem uma frase dele que eu achei incrível. O pecador foge dele, mas a livre graça o persegue e diz, pecador, venha a Cristo. E se nossos corações estão fechados, Cristo põe a mão pela porta e se não abrirmos, mas apenas o repelirmos, friamente ele diz, me convém entrar. Ele chora por nós até que suas lágrimas nos conquistam. Ele clama por nós até que os seus gritos prevaleçam e finalmente, em sua própria hora bem determinada, ele entra em nosso coração e ele habita. Então nós não temos escapatória do amor, da graça e misericórdia de Deus quando ele acha que convém. A doutrina, como diz Spurgeon, é esta aqui. Todo homem que crê em Jesus receber o Espírito de Santidade será conduzido no caminho da santidade, de força em força, até que chegue à perfeição que Deus opera em nós na vinda do seu Filho querido. Vamos para o último capítulo, Perseverança dos Santos. Sendo confiante nisto mesmo,
que aquele que começou a boa obra em vós a realizará até o dia de Jesus Cristo. Esse capítulo é lindo, é uma esperança a nós que cremos, porque sem a perseverança nós cairemos. Nós cristãos estamos no meio de um abismo onde milhares de coisas vêm tentar nos bater, vêm tentar nos matar, inclusive. Tirar a nossa paz, tirar a nossa vontade de estar com Cristo. Mas a perseverança que Deus coloca em nós é misericórdia pura. Porque sem a perseverança que Deus nos permite ter, nós estaremos totalmente perdidos, estaremos mortos. Porque não adianta você aceitar Jesus, crer de todo o seu coração, mas depois de um tempo, não, eu não sou mais salvo porque eu errei. Não adianta. A perseverança dos santos nos permite ter essa paz, essa esperança de que Deus está em nós para sempre. Deus vai terminar a obra que Ele começou em você. Ele não vai te atrair para perto dele e depois não quero mais. Não, se Ele te atraiu para perto dele verdadeiramente, se você crer de todo o seu coração, você nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais vai ter a sua obra abandonada. Não! Cada vez mais você vai vendo que Deus está no controle, cada vez mais você vai vendo a providência divina à sua volta. Deus não é um Deus inconstante, Deus que volta atrás, não. Deus é um Deus que sabe o que faz e nós que não sabemos. Se você pegar o exemplo de hoje em dia, se você vê obras nas ruas aí, que você passa todo dia, tem obras paradas, não tem? Por quê? Porque geralmente falta poder nas pessoas, falta poder financeiro. E eu tenho certeza que isso não é um problema pra Deus, né? Deus é Deus. Então Ele vai terminar a boa obra, Ele vai terminar a obra que Ele começou em você de qualquer maneira. Deus é Deus. Nada pode impedi-lo. Em Malaquias 3:6 ele diz: porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Não há possibilidade de Deus falar e não fazer. Saindo um pouco do livro, me lembrei de algo. Quando você, cristão que tá me ouvindo, recebe uma profecia na sua igreja ou, enfim, qualquer outro lugar, e ela não se cumpre, você tá esperando até agora. Será que foi Deus mesmo que falou? Porque o que Deus fala, Ele não volta atrás. E pra finalizar, ele dá o exemplo de Jó, né? Que ele diz assim: e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Quando ele tem fé, ele vai ter boas obras consequentemente, por amor a Cristo, por temor a Deus. O Filho de Deus, que é o justo, ele não vai simplesmente seguir o seu caminho e faz o que quiser, Deus faz assim. Não! Deus vai moldar você para que você siga o caminho de santidade com Ele. Que você tenha fé, que você cresça em fé. Mas é isso, gente. Esse livro é incrível. Eu li ele, assim, chorando, comecei o capítulo chorando, porque realmente é um livro que te quebra, e isso tá na Bíblia. O livro é só pra me ajudar a achar as coisas. Eu espero que isso ajude muita gente a abrir a visão, a abrir os olhos para certas coisas. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, deixem o seu like, compartilhem com seus amigos. Eu não sou boa em fazer esse negócio de YouTube, tá? Inscreva-se no canal. Até a próxima. Valeu!